Êxodo capítulo 13, versículo 21, o texto diz assim. Vamos ler só esse versículo, viu? Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Memoriza isso aqui, ó. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los. De noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Glória a Deus. Eu quero pregar com um tema, se pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria o tema sobre proteção. Eu queria que você gravasse essa palavra na sua cabeça. Proteção e direção. Proteção e direção. Eu estava olhando alguns dados sobre, nesse auge desse fuzuê todo que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela. E alguns dados chamam a atenção. Por que os Estados Unidos é um dos países mais protegidos do mundo. O orçamento militar dos Estados Unidos hoje, ele gira em torno de 850 bilhões de dólares por ano. É o maior orçamento militar, é o maior orçamento bélico do planeta, é o dos Estados Unidos. Algumas armas que os Estados Unidos têm, nenhum outro país tem. Por exemplo, 11 porta-aviões, que na verdade, alguns desses porta-aviões são verdadeiras máquinas de guerra, que tem, talvez um porta-avião ele tenha a capacidade de ser maior do que 2, 3 ou 4 países juntos, pelo poder bélico que um porta-avião tem. Imagina 11. Os Estados Unidos, ele tem mais de 750 bases militares espalhadas em todo o mundo, como proteção não só da América, mas proteção de outras democracias e de outros países. Se você olhar sobre o poder bélico dos Estados Unidos, é o único país, é um dos únicos, né? Não o único, mas um dos únicos que tem a tríade nuclear completa, é os Estados Unidos. É protegido terra, céu e água. Além das duas proteções que tem em volta da América, que são os 2 oceanos que dificultam ou atrasa o acesso de algum inimigo se vier por água para atacar os Estados Unidos. A América preocupa muito com proteção, porque nós sabemos, poderíamos citar aqui o 11 de setembro, de lá para cá muita coisa mudou, tudo mudou, principalmente na segurança, e tudo por uma questão: proteção. E a proteção da América é essa. Eles querem proteger a América, e tem que fazer isso mesmo. Mas dentro da América tem indivíduos, pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que estão aqui, pessoas que estão ali. E muitas dessas pessoas estão vulneráveis dentro de um país protegido. São pessoas que estão vulneráveis dentro de um formato de proteção, mas elas estão vulneráveis em todas as bases da vida delas. Vulneráveis financeiramente, vulneráveis sentimentalmente, vulneráveis principalmente espiritualmente, que é um dos mais é o mais perigoso que eu vejo aqui, porque é um start para desencadear outras coisas. E a gente observa isso na Bíblia, que já aconteceu isso na Bíblia. Então a questão da proteção, ela não vem de agora, ela já vem há mais de 2000 anos atrás. Se a gente observar o capítulo lido e o versículo lido, o texto está falando quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã. Quando ele sai do Egito em direção a Canaã, a história, na verdade, se você me emprestar a sua atenção e a sua inteligência, a gente pode voltar no livro do Gênesis e fazer uma cronologia rápida dos fatos até chegar na nuvem. A história começa lá com José,
o irmão José, aquele sonhador, o José no Egito, e não o José do Egito, porque ele nunca foi do Egito, mas o José que estava no Egito. Ele sonha, ele vai para a cadeia, e você conhece a história, vou só te lembrar. E aí o espírito de servidão dele vai fazendo ele diferente no meio da terra que ele vivia. Os irmãos dele vendem ele para uma caravana de ismaelitas. Ele vai parar dentro da cadeia. Aí ele vai interpretar sonhos, que ele tinha o dom de interpretação de sonhos. Vai ficar algum tempo preso, porque o amigo da cadeia que ele interpretou os sonhos sai, mas esquece dele. Ainda bem que esqueceu dele, porque senão o propósito de Deus não tinha cumprido na vida dele. José, ele desenvolve no Egito. O faraó do Egito naquela época, ele vai colocar José no coração dele. José vai ficar dentro do coração de Faraó. Esse faraó do Gênesis é outro faraó do Êxodo. Haja vista, por lembrança e curiosidade, Faraó não é nome, nós sabemos disso. Faraó é um título dado a uma autoridade que exercia uma função na terra. Então, a autoridade da época do Gênesis, ele gostou de José, ele leva José para o palácio, eles mudam o nome de José, mas não mudam a identidade de José, o propósito de José. O faraó, ele desce um decreto, e o decreto é agora para se tornar governador do Egito, função que não tinha no Egito. José está sendo honrado numa terra que ele não esperava. José sabe que vai morrer. José tinha um discernimento que o povo não ia ficar escravo, que o povo não ia ficar no Egito, que as coisas do Egito iam melhorar e ia piorar. Haja vista que ele tinha tido um sonho de 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que são 7 anos de um lado, 7 anos do outro. José, quando ele está vivo ainda, e ele sabe que já está entrando na velhice, no tempo que ele vai morrer, ele vai deixar uma palavra, está na Bíblia, Gênesis capítulo 50. José vai dizer, olha o que ele vai falar: Deus vai tirar vocês daqui, mas quando Deus tirar vocês daqui, vocês levam os meus ossos com vocês. Então os ossos de José, mesmo depois de morto, fica ali, e eles agora terminam o Gênesis, começa o livro do Êxodo. O capítulo 1 do Êxodo e o versículo 6, versículos 5, 6 e 7, se não me falha a memória, o texto vai falar que eles vão subir para o Egito em torno de 70 pessoas. Mas no capítulo 1 e no versículo 6, isso aqui vale lembrar, e isso aqui é bíblico e interessante. Do versículo 6 do capítulo 1 ao versículo 10 do capítulo 1, são 4 versículos, mas tem quase 400 anos de diferença em 4 versículos, porque a geração muda. Aquele grupo que subiu no versículo 6, agora eles são, no versículo 10, eles já são mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O faraó do Êxodo não é o mesmo do Gênesis, é outra autoridade. Ele preocupa porque o povo de Israel está crescendo muito no Egito, está desenvolvendo muito no Egito. Então ele está preocupado porque se der uma guerra civil, aquele povo pode se virar contra ele e tomar o Egito. Então a ideia satânica na mente do faraó é: eu preciso parar o crescimento do povo hebreu dentro do Egito. É quando ele vai descer o primeiro decreto. O primeiro decreto é pegar todos os homens, todos os machos hebreus, e vão colocar eles para trabalhar dia e noite, noite e dia. E Faraó manda eles construírem 2 cidades celeiros, que era Pitom e Ramsés. Faraó era tão mau, porque na época o barro era amassado nos pés, não tinha betoneira, não tinha máquina, era nos pés. E havia uma palha que colocava dentro do barro para que essa palha desse mais consistência no barro, para que o barro endurecesse mais rápido. O faraó manda tirar a palha para dar mais trabalho. Então os hebreus estão trabalhando dia e noite, noite e dia, e o relatório que chega nas mãos de Faraó é: esse povo não está morrendo, esse povo não está parando, esses homens, não sei o que acontece com eles. Quanto mais Faraó tentava parar o crescimento do povo hebreu, mais eles multiplicavam. Faraó está pensando: já que eu não posso tocar nos homens, vou tocar nas mulheres. Faraó dá uma ordem para as parteiras. Na época não tinha SUS,
Na época não tinha o Obamacare, na época não tinha médico, não tinha essa medicina, era parteiras. Então o faraó está dando uma ordem: toda criança que nascer aqui, de hebreias, vocês vão olhar, se for menina, deixa viver, se for menino, deixa, mata. Menino morre, menina vive. Menino morre, menina vive. Olha a loucura na cabeça de Faraó. Por que menina vive? Porque essa menina hebreia, ela cresce e ela casa com um homem egípcio, a casa se torna egípcia, porque o chefe da casa é egípcio e não hebreu. O chefe da casa é o homem. Então na cabeça de Faraó, eu vou aumentar o grau populacional dentro do Egito com as mulheres hebreias. Só que esse era o plano de Faraó, não era o plano de Deus. Nasce uma menina hebreia, vive. Nasce um menino hebreu, mata. Até um dia que vem uma mulher, o nome dela é Joquebede. Essa mulher está com 9 meses para dar à luz. E quando nasce a criança, ela sem saber o que era, se era mulher, se era homem, nasce um menino, e no menino não tinha nome, porque Moisés vai ter nome lá na frente. Você pode olhar na Bíblia, o nome dele vai vir depois, porque ninguém tem nome antes de processo. Ninguém tem nome sem passar pelos processos da vida. O reconhecimento do nome só vem pelos processos que passamos e enfrentamos na vida. O menino nasce. Uma parteira olha para a outra e diz: eu não quero matar esse menino, mata você. A outra olha e vai dizer: não, eu também não vou matar esse menino, não, mata você. Aquele joguinho de empurra, empurra. Só que a Bíblia diz que Deus colocou temor no coração das parteiras, e elas não fizeram como ordenar a Faraó. Faraó deu uma ordem: vai morrer. Deus falou: não vai morrer ninguém hoje. Faraó disse: é para matar os meninos. Deus disse: vai nascer um menino, e esse menino vai ser o maior legislador entre o povo hebreu. Esse menino vai ser aquele que vai puxar mais de 2 milhões de pessoas do Egito para uma terra prometida. O menino nasce, o menino cresce. O processo é longo, não dá para parar aqui para falar. Esse menino cresce, ele vai para o Egito. Ele fica no Egito, ele vai estudar nas melhores faculdades do Egito. Esse menino, ele vai ter uma autoridade por Deus, e o nome dele é Moisés. Até um dia que Deus vai falar para Moisés: Moisés, é tempo de tirar o povo do Egito. Esse povo precisa ir para a terra que eu prometi para eles. Vamos tirar esse povo do Egito, Moisés. Deus dá ordem para Moisés. Moisés era obediente a Deus. E agora Moisés começa a direcionar o povo do Egito para a terra prometida. E na saída não tinha Waze, na saída não tinha GPS, na saída não tinha Google Maps, não tinha mapa, não tinha nada disso. Eu imagino Moisés perguntando: Deus, para onde nós vamos? Porque o povo é mente de escravo, não tem mente de guerreiro. Esse povo aqui não sabe lutar, não sabe brigar, ficou uma geração inteira como escravo aqui no Egito. Como que nós vamos? E para onde nós vamos? Eu imagino Deus falando com Moisés sobre isso aqui: Moisés, eu vou ser a direção de vocês. Durante o dia eu vou ser a nuvem, à noite eu vou ser a outra imagem. Vem comigo quem está aí na mídia e vem, cola comigo isso. A outra imagem: durante o dia a nuvem, à noite coluna de fogo. Então Moisés, durante o dia eu sou o GPS, à noite eu vou ser também o GPS. Deus vai dando instrução para o povo. Pode voltar a outra, por favor, Gilson. Deus vai dando instrução para o povo, e a instrução era: para onde a nuvem for, vocês vão. Se a nuvem for para a direita, vocês vão para a direita. Se a nuvem for para a esquerda, vocês vão para a esquerda. A nuvem era 2 situações no povo hebreu. A primeira situação que a nuvem era direção, porque um povo sem direção, eles ficam rodando em círculos. Um casamento sem direção e sem propósitos, os dois não chegam a lugar algum. Um homem que vem para a América sem direção de Deus, sem propósito, ele passa anos na América sem conquistar nada. A única coisa que ele conquista é dinheiro, a coisa mais pobre da vida. Um homem que vem para uma terra e não tem direção de Deus, ele se perde dentro do próprio caos, dentro das próprias crises. Deus está dizendo: eu vou ser a direção de vocês, eu vou ser o guia de vocês, eu vou ser o GPS de vocês. Só que ao mesmo tempo, essa nuvem, ela não era só direção. Essa nuvem, ela era
proteção. Deus está dizendo: eu vou ser direção, mas eu vou ser proteção. Porque à noite vai fazer frio, eu vou ser cobertor, eu vou ser fogo para vocês. Durante o dia vai fazer calor, eu vou fazer sombra para vocês. E se não tiver comida, eu faço cair comida do céu, Moisés. E se o povo tiver sede, eu faço sair água da rocha, Moisés. Mas vocês não vão ficar perdidos no meio do caminho. Um dos maiores perigos que nós enfrentamos hoje é quando nós queremos entrar o ano novo, mas na nossa direção. Um dos maiores perigos é quando nós queremos entrar no ano novo, mas nós queremos ser promover a nossa proteção. Você não é autoprotetor. Você não se guia sozinho. Você precisa de um norte. O ser humano é relacional. O ser humano precisa de gente. Não precisa, não. Precisa, o ser humano precisa de gente. Ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém para te ajudar. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós precisamos de gente para chegar em lugar que sozinho nunca iríamos. Se der para você $1 milhão e colocar você numa ilha isolada, não serve para nada o dinheiro, porque não tem com que comprar, não tem com quem conversar, não tem com quem ficar, não serve para nada. Deus coloca gente no meio de gente para aprender algumas coisas, e dentro disso, debaixo da nuvem, nós vamos entender algumas situações. Quem é que está indo com o foco para Canaã? E quem é que está indo para Canaã, mas a cabeça está no Egito? O maior problema do povo no deserto não foi o deserto, foi o Egito que não saiu da mente deles. O maior problema eu vou trazer um pouquinho para nós aqui, eu falo nós, não igreja, mas senso comum de gente. O maior problema talvez de quem vem de outro país para cá, não é chegar aqui, mas é chegar aqui com o corpo, mas a mente ficou lá. Se a mente não for junta, não tem sucesso. Se a mente não estiver junto, não tem Canaã. Se a mente não acompanhar o corpo, a gente padece. Por isso que tem pessoas que eles correm, eles lutam. É a famosa guerra do rato, correndo dentro da bolinha, correndo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Come, dorme, come, igreja, casa, igreja, lazer. Às vezes nem lazer tem. É uma briga constante com a pessoa mesma. A pessoa está andando, mas está sem direção. Pastor, mas eu estou na igreja. Está debaixo da nuvem não quer dizer que você está com Deus, porque parte desse povo que estava debaixo da nuvem vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, será que Deus trouxe nós para cá para morrer aqui? Será que aqui não tem pepino, cebola e alho? Moisés, por que Deus trouxe nós para cá? O maior inimigo da nossa visão é os nossos olhos. O maior inimigo do nosso amanhã é o nosso hoje. O maior inimigo, pastor, é o diabo. O diabo é inimigo declarado. Eu estou falando de propósito de vida em Deus. O maior inimigo que um ser humano enfrenta não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando a gente começa a vencer algumas guerras do lado de dentro, a gente fica mais leve para entender a direção que Deus está te levando. Quando você começa a entender do lado de dentro, você fica mais sensível à voz do Espírito. E vou te dizer mais mediante o que está na Bíblia. A nuvem parava e o povo parava. Tinha alguns momentos que a nuvem parava, mas Deus não falava. Perceba se tem nessa imagem, em algum momento, Deus falando com o povo. Perceba se tem nessa imagem, em algum momento, Deus falando com as pessoas. Não tem nenhum momento. Às vezes nós queremos proteção, mas nós estamos querendo proteção do nosso jeito. Deixa eu pegar esse guarda-chuva aqui, para a gente tentar entender. É mais ou menos assim. Você está protegido. Você pensa que está protegido. O guarda-chuvas é para proteger de quê? Da chuva. Então, tem pessoas que ele pensa que ele está protegido. Só que às vezes ele esquece que a proteção que ele precisa vem de Deus, não vem dele. E aí ele começa a esquecer de Deus. E quando ele esquece de Deus, ele começa a abrir algumas brechas na proteção dele. Ele começa a entender que ele não tem mais tempo. Ele não tem mais tempo para Deus, nem para a família. E a proteção dele tem estrutura, mas está vazando. Ele não tem mais tempo, ela não tem mais tempo de oração. E a proteção vai rasgando.
ele e ela não tem mais tempo para o casamento e começa a ter uma vida corrida dentro dos Estados Unidos, pensando que está protegido, mas não está. Ele pensa que os filhos dele vai ficar protegido com iPhone na mão e celular na mão. Não vai. Está pensando que a casa está protegida, quando na verdade a estrutura está se rompendo. O tempo vai passando, entra 2025, mas a mente, entra 2026, mas a mente está ainda em 2025. Vai andando, tem roupa de crente, tem jeito de crente, tem estrutura de crente, fala que ama Deus, mas de vez em quando ele ainda vai lá no passado, dá umas voltinhas no passado. Não, pastor, eu estou firme com Deus. Está nada? Ah, pastor, Deus está me guardando. Será que está mesmo? Só está na última pontinha da proteção. Tem pessoas que têm roupa de crente, irmãos, está bem por fora, maquiagem está bonita, a roupa está bonita, o estilo está bonito, está com botox no rosto, a barriga está sarada, o corpo está malhado, mas a alma está doente. Mas o Espírito está dizendo: volta para a minha presença. Está debaixo da nuvem, mas tem lacunas. Está debaixo da nuvem, mas só tem mais uma base da proteção. Eu te pergunto nessa manhã: o que está precisando de voltar a ser protegido na sua vida? Você está andando debaixo da nuvem, mas a nuvem que você está andando debaixo, quem está guiando é você. A nuvem já virou para a direita, você já está na esquerda. A nuvem já está a tantos quilômetros de você, e você está longe da nuvem. Essa manhã o Espírito Santo me traz para dizer isso para alguém: volte a andar para embaixo da nuvem. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Você precisa voltar para baixo da proteção de Deus. O seu dólar não te sustenta, a sua hora trabalhada não te sustenta, não, o seu trabalho não te sustenta. Quem te mantém aqui é o Senhor, quem te mantém aqui é Deus, quem te mantém aqui é o Espírito Santo. Papai está dizendo nesta manhã: para de enganar a si mesmo, tua proteção está rasgada, não tem mais tempo de devocional, não consegue mais fazer um jejum, não consegue mais ler uma Bíblia, não consegue mais tirar um tempo com Deus. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu conheço a tua proteção, e a tua proteção está rasgada. Sou eu que quero te dar a proteção que você precisa. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa entender algumas coisas. Deus não vai falar com você todos os dias, porque a nuvem parava, era a certeza que Deus estava ali. O nosso problema, nós queremos que Deus fala com a gente todo dia. Pastor, Deus tem que falar comigo. Pastor, Deus já está falando todo dia. Papai deu uma ordem para Moisés: Moisés, fala para o povo ficar debaixo da nuvem. Eu vou pegar de um ponto e vou levar no outro ponto. É segurança, é proteção. Não precisa inventar muita coisa, Moisés, é tranquilidade. Mas não, o povo começou a dar desculpa, o povo começou a fermentar a mente um do outro, começou a querer azucrinar Moisés, querer levantar contra Moisés. Quando a gente está debaixo da nuvem, mas não está protegido pela nuvem, a gente começa a criar confusão no grupo que nós estamos. A gente começa a ver defeito onde tem qualidade, a gente começa a ver problema onde Deus está trazendo solução. Quem sabe essa manhã papai está dizendo: Canaã é logo ali, você só precisa voltar para o meio da nuvem. Não, eu vou ficar na frente, porque na frente eu vou chegar primeiro, na frente eu vou chegar antes, aqui na frente eu vou conseguir chegar em Canaã primeiro. Cuidado, andar na frente da nuvem é formalismo, andar atrás da nuvem é saudosismo. Está debaixo da nuvem, no meio da nuvem é proteção. Você precisa estar debaixo da nuvem. Vai sair de manhã, vai com Deus. Vai voltar, volta com Deus. Vai sair na rua, vai falando com Deus. Vai pedindo para Deus: Deus, me melhora, me conserta, me ajuda a ser crente, me ajuda a ser uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor. A gente precisa parar. Eu falei na quinta-feira sobre isso aqui. Deus está trazendo um momento para o sul da Flórida, para os Estados Unidos, que vai furar uma bolha. Escreva isso. Vai furar uma bolha nos Estados Unidos. Vai chegar uma época que as pessoas não vai querer mais as palavrinhas de autoajuda. Vai chegar uma época, está chegando já, que as pessoas não vai querer mais palavrinhas para mexer com o ego. Não.
palavra de confronto para mudança. O que muda a nossa vida é a palavra bíblica de confronto e de mudança. São 3 situações: confronto, afronta e conforto. O confronto nos muda, a afronta nos expõe, e o conforto nos deixa estagnado. A gente pode escolher o que a gente quer. Se nós queremos ser confrontados para a mudança, se queremos ser expostos para ser envergonhados, a gente não quer isso. Ou se a gente quer ficar no conforto para não chegar a lugar nenhum, a lugar algum. Papai está dizendo: volte para a proteção. Está rasgada a tua proteção. Quem sabe 2026 é o ano de Deus melhorar, não do lado de fora, mas Deus começar a melhorar do lado de dentro. É o ano de você falar: Senhor, eu não quero carro novo, casa nova, green card, documento. Isso aí é coisa que vai vir depois. Eu quero mudança de vida. Mexe no meu caráter, mexe na minha personalidade, mexe na minha conduta. Faz de mim um homem melhor, uma mulher melhor. Faz de mim uma mulher cheia da graça, um homem cheio da graça. Oh glória, Deus vai trazer um avivamento sobre o sul da Flórida. Eu creio nisso. Vai chegar o tempo que você vai ver crianças andando e dizendo línguas estranhas. Vai ver jovens dizendo: assim diz o Senhor. Você vai ver mulheres lavando louça, mas marchando na presença de Deus. Vai ver mulheres limpando casa, house clean, e a patroa não está entendendo nada, está limpando na rajada de línguas estranhas, ouvindo hino e adorando. Deus te trouxe para a América com propósito. Deus te trouxe para essa terra com propósito. Não deixe o propósito esfriar debaixo da nuvem. Quem está comigo, diga aleluia. Então a sua oração é: Senhor, eu quero graça, eu quero unção, eu quero autoridade. Porque senão a nossa proteção é ficar assim. Se chover, eu vou molhar. Se cair um cisco, uma pedra, alguma coisa, vai me pegar. Porque eu tenho a estrutura, mas eu não tenho a proteção. Eu só tenho estrutura. Sabe como que chama essa estrutura aqui? Sabe qual que é o nome dela? Essa estrutura aqui chama-se religiosidade. Eu tenho essa estrutura pronta comigo. Não, mas eu tenho um guarda-chuva. Eu tenho. Essa tem? É. Quem disse que está rasgado? Porque a visão do religioso, quando ele olha de longe, está tudo bem. A visão do religioso, quando ele olha de longe, não, está tudo ótimo. Até assumir quem é ele de verdade. E a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é: quem somos nós de verdade? Longe da ótica do religioso, longe da ótica da pessoa que nos julgam por aquilo que eles são, não pelo que você é. Quantas pessoas estão na América feridas não por Satanás, feridas por pessoas. Quantas pessoas estão magoadas, machucadas? Quantas pessoas aqui foram feridas por líderes, amigos, pseudo-amigos, amigos? Quantas pessoas tiveram traumas na igreja, na infância, com o pai, com família, estão travados hoje? Deus não queria que o povo saísse do Egito e já entrasse direto em Canaã, porque eles não tinham estrutura. Eles iam passar no meio de povos que eram povos de guerra. Como que eles vão passar no meio de gente que é de guerra se a mente é de escravo? Gente, escravo não luta, escravo não guerreia, não sabe guerrear não. Eles iam morrer. Deus estava dizendo: eu preciso permitir alguns processos na vida deles. Ai Jesus, isso aqui é forte. Talvez não é para todo mundo, mas é para alguém. Era Deus dizendo: eu preciso permitir alguns processos na vida deles, para eles entenderem o que é maturidade, para eles entenderem o que é ter experiências com Deus. Porque experiências com Deus não vêm quando você tem dinheiro na conta. Pode até vir, mas a maioria das vezes não vem. Experiências com Deus não vem quando você está bem no seu auge, não. Experiências com Deus, as maiores experiências com Deus vêm nas baixas da vida. As maiores experiências vêm quando o emprego fecha a porta, quando a doença chega. A experiência com Deus vem quando algumas coisas começam a dar errado na sua vida, que você percebe que não é ação do diabo. Gente, a gente tem que entender uma coisa, e é a Bíblia. Quem foi que enviou o vento para abrir o mar vermelho? Foi o diabo ou foi Deus? Quem foi? O diabo ou foi Deus? Mas por que Deus enviou um vento? Vamos tentar entender à luz da Bíblia isso aqui. Vem aqui quentinho, vamos pegar esse negócio aqui. Antes do povo passar no mar vermelho, gente, deixa eu só tentar memorizar aqui, porque é de Deus que eu vou falar para nós aqui, ó.
Antes do povo passar o mar vermelho, Deus falou para Moisés: avisa o povo que vocês vão passar a pés enxutos. Eles não vão molhar os pés. Parei, não faz sentido. Como é que vão passar dentro do mar vermelho com pés enxutos? O negócio é água. Como que não vai molhar o pé? Vamos de Bíblia? Deus manda um vento abrir o mar vermelho. Qual vento que era? Vento oriental. Que vento é esse na Bíblia? É o mesmo vento que Faraó teve um sonho lá no livro do Gênesis, que um vento oriental passava e queimava a plantação, que queimava a vegetação. Porque o vento oriental na Bíblia, pode olhar com calma depois, é um vento que não tem umidade, é um vento quente. Então aonde esse vento passa, ele vem queimando ou ele vem secando, porque ele é quente. Quando Deus está falando para Moisés que vai abrir uma vermelha, e a Bíblia diz que Deus enviou um vento oriental, está na Bíblia, e o vento vem na contramão de lá para cá, não foi de Moisés para lá. Por que vem na contramão de lá para cá? Porque a Bíblia é paradoxal. A Bíblia vem na contramão da lógica humana. A Bíblia vem ensinando assim, ó: os últimos serão os primeiros. Para subir tem que descer. Os humilhados serão exaltados. Zaqueu sobe na árvore para descer. A mulher do fluxo de sangue desce para tocar na orla para subir. O paradoxo bíblico dá um nó na nossa cabeça, porque isso aqui é muito interessante. Porque agora o vento vem na contramão. Então, ventos na contramão nem sempre é o diabo. Às vezes é Deus que está permitindo. Agora, o vento que vai vir na contramão para abrir o mar vermelho, ele vai levar um dia para abrir. Não foi na hora. Não foi igual na Rede Record, não. Viu aquele negócio que Moisés levantou e não. Levou uma noite para abrir o mar vermelho. Por que demorou? Porque o tempo é o agente de Deus na sua vida para provar onde está o seu coração. Lembra quando Lázaro morreu? Eles falaram: Lázaro morreu. Jesus: não, já morreu, não adianta o senhor mais ir. Na cabeça do povo, Jesus estava fora do tempo. Na cabeça de Cristo, ele está dizendo: esse povo não sabe de nada. Eu estou no meu tempo, eu sou o Kairós. Eles não sabem que eu sou o tempo da terra, eu que comando a terra. Para nós, o que é tempo para Deus é tratamento. Para nós, o que é tempo para Deus é processo. Para nós, o que está demorando, Deus está caprichando, Deus está trabalhando. Demora uma noite para abrir o mar, de lá para cá. Quem que está abrindo o mar, gente? Um vento oriente. O vento oriente é um vento quente. Vem comigo, isso aqui é inteligência bíblica. Já não está na Bíblia, mas isso aqui tem que ter inteligência para entender. Se você tem. Então, se é um vento oriental, é um vento quente que está abrindo o mar e vem na contramão de lá para cá, então o vento vem fazendo assim, ó, vai abrindo, vem soprando o contrário. Moisés está aqui e o povo está falando: Moisés, Faraó está vindo. Moisés, Faraó está vindo. Eles não estão vendo o mar se abrir, mas de lá para cá Deus está soprando um vento oriental, e o vento, ó, vento quente. Por que é um vento quente que Deus enviou? Porque o vento quente, ele abre o mar e ele seca a terra. Ele abre o mar e ele seca a terra. Ele abre o mar e ele seca a terra. Deus falou para Moisés lá atrás: vocês vão passar a pés enxutos. Quando o mar vermelho se abre, água de um lado, água do outro lado, terra para eles passar, ninguém está entendendo. Eu imagino Moisés dizendo: Deus, tu és fiel. Agora eu entendi porque íamos passar a pés enxuto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem gente aqui que tem que ouvir isso. Tem promessa de Deus, Deus falou com você, mas parece que não vai acontecer porque está tudo difícil. Quem diria que o mar ia ficar seco para o povo passar? Quem poderia explicar à luz da ciência isso? Meu irmão, quando Deus fala, acontece. Se Deus falou que vai fazer, creia. Se Deus falou que vai abrir, creia. Se Deus falou que vai levar, creia. Se Deus falou que vai te levantar, creia. Se Deus falou que vai restaurar, creia. Se Deus falou, pega essa palavra, porque Ele é fiel para fazer. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para alguém. Eu preciso dizer isso. Levanta sua mão para o céu comigo, isso aqui é profético, e diga assim, ó: não saia debaixo da nuvem. Isso. Saia debaixo da nuvem. Eles sentavam, a nuvem ficava 1 semana, 2 semanas, mas Deus falava com eles? Não. Eu imagino eles sentados, todo mundo lá. Vamos trazer para hoje?
Todo mundo ia estar falando, viu lá? Os atleticanos iam falar assim, Cruzeiro perdeu ontem, toma. Conversando uns com os outros. O outro ia falar, você viu lá? O nojeiro do Big Brother vai começar de novo, vamos trazer para hoje. Aí Deus não falava, tinha uma direção. Aí do nada eles estão conversando, a nuvem. Eles olhavam e diziam, parece que a nuvem está movimentando. O líder, que era Moisés, está na frente. Moisés olhava e a nuvem. Não tinha voz, era movimento. Moisés olhava e dizia, gente, stand up, please, come on, vambora, levante, vambora. E o povo está andando sem ouvir a voz, mas pela direção. A nuvem está indo. A nuvem está indo e o povo está indo. Vamos de Bíblia. Antigo Testamento. Novo Testamento hoje. Nós não precisamos mais da nuvem. Não precisamos ficar lá fora olhando a nuvem azul. Porque a nuvem era a simbologia do Cristo que ia morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus dá o brado de vitória de Tetelestai na cruz do Calvário, que o véu se rasga de cima a baixo, o véu do templo se rasga, o acesso entre terra e céu é liberado a todos nós. Agora nós não temos mais a nuvem. Deus trocou a nuvem pela palavra. E a palavra direciona a Cristo. O que você precisa como direção para 2026 não é correr atrás de profetas. E olha que eu sou apaixonado em profetas. Eu cresci em cima de monte, irmão. Eu cresci no manto, no mistério, irmão. Eu vim de uma igreja que era fogo puro. Mas eu preciso entender que a profecia não muda a minha vida. A palavra muda a minha vida. A palavra, ela é direção para a minha vida. A palavra, ela é sustento para a minha vida. Quando eu estou triste, é a palavra. Quando eu estou doente, a palavra vai dizer, por suas pisaduras fomos sarados. Tem palavra de cura. Quando eu estou para baixo, é a palavra. E olho para o alto, para os montes. O meu socorro vem do Senhor, não é da terra. Quando eu estou desanimado, querendo parar, aí a Bíblia fala assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será reduzida. Aí eu já reanimo de novo. Aquele dia que você está para baixo, cabisbaixo, querendo largar a mão de tudo, aí você lembra de Paulo. Paulo vem dizendo, quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. É a palavra. Quando você pensa, será que Jesus vai voltar? Aí você vai na palavra. Você vai ver o apóstolo João em Apocalipse. Você vai ver Paulo, Pedro. Você vai ver aí as epístolas bíblicas nos direcionando a tudo, gente. O manual de vida está aqui. O que nós precisamos está aqui. Isso aqui é o jornal de amanhã, mais atualizado que o jornal de amanhã. A vida do homem passa por aqui. Você quer ser bem sucedido na vida? Fica debaixo da nuvem e começa a ler a Bíblia. Começa a ler Provérbios. Começa a ler Provérbios. Vai lendo Provérbios. Provérbios 23:7. Está na Bíblia. Provérbios 23:7. A Bíblia diz assim, assim como você pensa, assim você será. Está na Bíblia. Salomão está dizendo, se você pensa como egípcio, escravo, tu vai ser um escravo. Se você pensa como derrotado, tu vai ser derrotado. Se você pensa como miserável, tu vai ser um miserável. Salomão está dizendo, mas assim como você pensa, se você pensa que é um homem de Deus, mulher de Deus, Deus, ele gosta de gente de fé. E a Bíblia fala assim, reino de Deus é tomado à força. Não pode ter mimimi, gente. Não pode ter mamãe me dói, não pode, não. Reino de Deus é sim, não. Reino de Deus não tem pessoas neutras. Ou nós somos bênção ou nós somos maldição. Ou nós levaremos gente para o céu ou nós levaremos gente para o inferno. Gente, Deus te colocou na vida de gente para ajudar a gente a ir para o céu. Nós somos agente de cura, agente de salvação, agente de libertação. Somos testemunhas de Jeová na terra. Os verdadeiros testemunhos de Jeová somos nós. Nós não
somos advogados, somos testemunhas de um Cristo vivo. Então, se Jesus te chamou para fazer a diferença, comece a andar debaixo da nuvem. Levanta nessa manhã como voz de trovão. Quem sabe você precisa sair daqui dizendo: eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, Deus está comigo, tem uma palavra sobre a minha vida, tem uma palavra sobre a minha casa. Eu sei que é só um momento, é só uma luta, é só uma prova, é só uma situação, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco muda. Levanta a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. 2026 vai ser o ano da alegria, vai ser o ano da colheita, vai ser o ano da transformação. Eu vou dizer, Jesus, eu vou dizer: vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai ter transformação. Não reclame da dor. Papai está dizendo para alguém: as suas cicatrizes não são a sua vergonha, é a sua honra. Mostra que você passou pela batalha, mas está de pé dando glória, está de pé dando aleluia, está de pé exaltando o nome de Jesus. Ergue, forguear, me dá o céu, glória. Vamos voltar para debaixo da nuvem? E às vezes nós estamos debaixo da nuvem, e o que você precisa é voltar para debaixo da proteção de Deus. Então hoje quem vai te guiar não é o pastor. O pastor é a autoridade sobre a sua vida, quem vai orar, quem vai interceder, quem vai te direcionar. Qual que é o papel do pastor? Gerar proteção, provisão e direção. Ele não é direção, ele mostra quem é direção. Estou falando pastores, porque tem gente que pensa que ovelha é como se fosse gado e é dele. Não, ovelha é ovelha, gado é gado. Ovelha a gente cuida. O gado você protege porque uma hora você vai precisar da carne, vai precisar de alguma coisa dele. E nós precisamos entender que igreja não é central de clientes, onde a gente vem e entra para pedir o que a gente quer. Igreja ainda é lugar de buscar a face adorada do Senhor. Igreja ainda é lugar de você buscar os dons, buscar cura, buscar a palavra. A ideia moderna mal aplicada da teologia tem destruído muitas pessoas. E nós precisamos voltar ao evangelho cristocêntrico. Quem muda é Deus, quem cura é o Senhor. O poder está no Cristo que morreu e ressuscitou. Não está no homem. O homem pode ter o dom, mas a graça vem de Deus. O poder vem de Deus. E o dia que o homem começar a subir para a cabeça, Deus vai lá e pega ele. Porque não é, tem 3 coisas que Deus não dá para ninguém: poder, honra e glória. Isso aqui são 3 atributos de Deus, é inegociável. Então toda vez que a gente estiver debaixo da nuvem, a gente precisa entender isso. É Ele que me leva, é Ele que me guia, é Ele que me protege. Pastor, mas eu não estou vendo Canaã. Não é sobre ver, é sobre crer. Fé não é sobre viver pelo que você vê, é viver pelo que você crê. Pastor, mas eu não consigo enxergar a saída. Às vezes nem eu consigo, mas eu estou crendo que vai chegar a saída. Às vezes tem momentos que: pastor, mas por que Deus está permitindo isso? Tem pedagogia de Deus. Às vezes Deus complica, descomplica e explica porque complicou tudo lá atrás. Está dentro da pedagogia de Deus. Essa manhã tem pessoas aqui dentro que o Espírito Santo está dizendo: não é para você entender, é para você aceitar. Tem um hino que diz: mesmo sem entender, eu confio em Ti. E eu te pergunto, para a gente caminhar para a oração: em quem você confia quando a porta fecha? Em quem você confia quando o emprego vai embora? Talvez Deus está permitindo um chacoalhar na sua vida, e não é para a morte, é para a honra. Deus está permitindo algumas situações acontecer, não é para desgraça, é para o nome dele ser glorificado. Às vezes Deus fecha para abrir. A Bíblia é paradoxal, eu te falei. Deus fecha para abrir. Deus movimenta para dar. Deus começa a tirar para fazer algumas coisas. Fecha os teus olhos por um minuto. Eu quero que você medita. Você vai fazer uma oração em espírito.
E você vai falar com Deus. Talvez você não está entendendo nada. O Espírito Santo vai revelar no seu coração nessa manhã. Fecha os teus olhos. Põe volume, isso. Fecha os teus olhos e fala com Deus por 1 minuto. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Fala com Deus. Começa a falar para Deus: Senhor, eu vou aceitar. Vai doer menos. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: Isso. por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Fala com Deus por 1 minuto. Parece que é difícil só pra mim. Eu sei. Eu sei, teus pensamentos são maiores que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Você pode ficar de pé comigo? Tua visão Fica de pé vai adorando. além dos meus. Fica de pé adorando isso. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu ainda não entendo o teu caminho, eu confio. Porque sou tão pequenino assim. Fala com Deus por 1 minuto. Eu quero, pode falar com Deus. Aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Quem é que vai fazer? Porque eu sei que vais cuidar de mim. Proteção, isso. E o teu melhor está por vir. Canaã. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, continue andando. Continue andando. Mesmo sem. Não pare no meio do deserto. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Mesmo sem entender. Isso. Eu confio em Ti. Mesmo sem entender. Se você sabe, canta adorando, adora É cantando. Fala com Deus por 1 minuto. Isso. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Isso. Certo ou impossível? É tão impossível. Parece que não dá. Parece